13º passo nessa longa caminhada e discussão sobre a física quântica, né? A física das essências. Hoje nós vamos abordar um assunto que ele requer um pouco mais de atenção do ouvinte, porque ele tem uma base teórica talvez um pouco mais vasta ou mais intrigante, que é o vácuo quântico. Pois é, e também é outro princípio que se deu esse nome de vácuo quântico, que também não se tem muita informação, né? Sim. Mas é interessante porque é a chamada infinita fonte de energia, né? E tudo começa e se acredita, né? Que no início dos tempos, né? No Big Bang, o que originou o Big Bang era uma fonte infinita de energia, obviamente, né? Mas também não se tem muita informação. Mas o que se sabe é o seguinte, que quando houve essa explosão inicial que deu origem ao universo, essa explosão deu origem a dois tipos de partículas, né? A partícula matéria, né? Que a gente conhece, a partícula onda matéria, e ao mesmo tempo conhecida a antimatéria, né? Que são partículas com carga positiva e com carga negativa. E quando essas partículas se colidem, se juntam, elas se anulam, a palavra é se aniquilam, elas simplesmente somem a parte matéria, né? E fica só energia, né? Que dá origem ao fóton, né? Que vira luz. Vira luz. Vira luz, né? Então, esse processo de aniquilação, ele, na época, foi muito difícil ser estudado, porque todos os experimentos não conseguiam explicar o que estava acontecendo, né? Até que, em 1900, né, um físico chamado Max Planck criou constantes que possibilitaram o estudo dessa dimensão, né? Esse senhor, o que ele fez? Ele criou o tempo de Planck, que chama, né? Esse tempo de Planck, imagina você, ele é 1 segundo elevado a 10, 1 segundo elevado a menos 43, ou seja, vamos falar, o número 1, antes dele tem 43 zeros, então tem 0,0004301 segundo. Ou seja, é um tempo que não dá absolutamente na nossa dimensão para imaginar. Inclusive, só cálculos matemáticos, né? Porque não há instrumento que meça isso. Mas o que esse senhor fez, esse Max Planck? Ele criou essa constante, né? E atrelou essa constante de tempo à dimensão de Planck. E o que é isso? É o espaço que percorre um pacote de luz nesse intervalo de tempo, que também é outra constante, o percurso de Planck. Então, e aí os cálculos e tudo que fizeram na época começou a fazer sentido, porque tudo ocorre nessa dimensão. Sim. Então, quando a gente fala do mundo quântico, né, a gente tem que entender de que isso ocorre numa dimensão absolutamente muito diferente da nossa. Porque na época se tentava estudar as partículas com as leis do eletromagnetismo, da termodinâmica, etc. E nada dava certo, não fazia sentido. Os cálculos simplesmente eram verdadeiras aberrações. Até que este senhor cria, então, né, estas constantes e todos os cálculos começaram a dar certo, né? Então, a gente tem que entender de que essa colisão entre partículas de matéria e antimatéria ocorre em um tempo menor que a constante de Planck. Então, imagina você, quando partícula com matéria e partícula com antimatéria se colidem, né? Esse processo de se desintegrarem, de desaparecerem, ocorre
em um tempo menor ao tempo de Planck, ou seja, 1 segundo elevado a menos 43. Né? Exatamente a esta dimensão é que foi chamado de vácuo quântico. Né? Tudo que está abaixo do tempo de Planck, e que é um mundo quântico. Né? E o mais interessante foi as experiências que foram feitas, que foi o seguinte: toda partícula ela está em estado vibracional. Toda partícula vibra. Né? E ao redor da partícula, nesse mundo quântico, está cheio de bósons. Né? Então essa partícula está vibrando. O que eles fizeram? Eles foram apertando a partícula através dos bósons e impedindo que essa partícula vibrasse. Então, o espaço de vibração foi cada vez menor, menor, menor. A partícula foi vibrando cada vez menos, até ela praticamente sucumbir. Não estou falando mais da colisão da antimatéria, estou falando de uma partícula normal. Né? Ela chegou a um ponto que não tinha mais espaço para vibrar e ela desaparece. Não se sabe exatamente qual é o fenômeno, mas ela simplesmente desapareceu e voltou a reaparecer cheia de energia. Daí eles viram de que essa onda, né, a partícula some a parte de matéria, essa onda vai para esse espaço de Planck e lá se carrega de energia. Né? E daí, obviamente, o resultado desse experimento foi de que esse espaço de Planck é um espaço com energia infinita. Essa energia primordial que deu origem ao universo. Né? Então, o vácuo quântico é exatamente esse espaço, o chamado espaço onde há uma energia praticamente se considera infinita para a nossa dimensão, né? E que as partículas, né, somem, se carregam e voltam à dimensão normal. Né? Outra questão interessante é que quando deu origem ao universo, que as partículas de matéria e antimatéria se eliminavam, né? Havia muito mais partículas de matéria do que antimatéria. E isso possibilitou a construção do nosso universo como está hoje. Né? Então, mais uma vez, a gente lembra de que esses princípios quânticos, né, eles ocorrem todos simultaneamente. Né? E se por um lado elas se eliminam, deve haver, e não há esse registro, né? Deve haver uma fonte que gera, né? Que gera partícula por outro lado. Né? A gente sabe, pelo outro princípio, o bóson de Higgins, né? Que ele cede matéria a uma onda que vem do vácuo quântico. Né? Que é o dedo de Deus, né? Que é o dedo de Deus. Né? E a gente também se conhece o experimento, se conhece o fenômeno, né? Mas não se sabe como, né? Como que ocorre, de onde vem essa matéria, de onde que o bóson de Higgins traz essa matéria, né? O que se sabe, e nós estamos vendo, né, de que o universo é energia pura e que há uma fonte de energia infinita, né? E que essa fonte de energia infinita está lá no vácuo quântico e que nós também nos alimentamos dela, né? Sim. Por exemplo, eu, depois de estudar isso aqui, fiquei pensando, bom, quando a gente dorme, será que a gente vai para esse vácuo quântico também se carregar, porque a gente volta com energia renovada, né? De alguma forma, De alguma forma, né? São conjecturas, né? Sim. Mas por que não? Se a gente sabe que no mundo micro e no mundo macro, né, as leis são as mesmas, por que não? Ou seja, a física quântica está trazendo uma série elucidando uma série de fenômenos, né? Mostrando para nós uma série de fenômenos, mesmo que nem todos tenham explicação científica, porque ainda a ciência está
gatinhando, né? Mas que há um paralelo muito forte com nossa vida humana é inegável, né? Eu acho que abre a porta para você fazer uma série de conjecturas, né? E aí também eu acho que cabe uma ressalva que é a gente tem que tomar muito cuidado com essas conjecturas, né? Porque quanto menos informação científica você tem sobre um evento, maiores as possibilidades de ser... Claro, reverberar. Reverberar e ter surgido aí por uma mágica divina qualquer. O fato é que, eu acho que de maneira imediata, a gente pode ao menos imaginar, né, que a partícula, ela, quando estressada, né, ela não consegue mais se mover, está vibrando, 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 e até que chega a um ponto em que essa vibração ela é tolhida, e no instante em que ela é tolhida, ela desaparece. Claro. E ela volta com mais energia, e ela pega energia provavelmente do vácuo quântico. No fundo, eu acho que a primeira grande conjectura que pode ser feita é que é necessário espaço para existir. Perfeito. Isso pode ser aplicado em nossa vida. É como você falou, é claro que a gente está se referindo a regras ou leis que fazem parte de um universo extremamente pequeno. Mas existe uma ressonância no nosso universo também, porque somos essencialmente formados por universos muito pequenos, né? E quando você perde o espaço de existência, você entra em atrito frenético, né? Claro. E esse atrito frenético acaba de uma certa forma. É claro que você não deixa de existir e volta, mas aí porque a gente vai entrar num campo figurado que eu acho que não convém. Mas existe essa necessidade nossa, como de toda partícula, de vibrar. A gente precisa de espaço para viver. O que você está falando é muito interessante, fazendo um paralelo, né, com essa questão da partícula. Quantas vezes a gente tem passado por períodos da nossa vida de um estado de agoniados por pressão, por estresse, por problemas gravíssimos, né? E você chega no fim desse dia desesperado e você diz, bom, amanhã será outro dia, né? E aí você vai dormir. E no dia seguinte você volta com outra carga energética e as coisas se solucionam, né? É interessante porque é um paralelo muito semelhante, né? Semelhante, Muito semelhante a uma partícula que está sendo asfixiada pela falta de espaço, ou seja, altamente estressada, ela sucumbe, né? A gente não sabe exatamente o que ocorre, né? Mas nós sabemos que a partícula tem um lado onda, que é consciência universal, né? Ela simplesmente some a matéria desaparece e ela fica onda. Essa onda, essa energia, esse fóton, essa luz, vai para o vácuo quântico porque ele simplesmente submerge nessa dimensão abaixo do tempo de Planck, que é 1 elevado a menos 43 de segundo. E ele reaparece como se fosse uma noite dormida, né? Reaparece vibrando intensamente com onda matéria, ou seja, ela recomposta, está pronta para continuar a sua trajetória, né? Interessante, né? Eu acho muito interessante porque, como a gente disse, né, no fundo acaba sendo não de maneira direta, mas a gente pode projetar isso no nosso cotidiano. Primeiro essa energia que a gente tira, às vezes nem sabe da onde, né? E tem situações que realmente são muito difíceis de serem superadas. E principalmente quando você é pressionado, né, cada vez mais pressionado, você se vê obrigado a buscar forças para poder reagir. A referência que você deu com relação à noite de sono, pode-se pensar aí na ausência da partícula, né, porque ela deve ser algo espetacular, né? Você está observando um objeto que de repente some. Aí ele volta. E se continuar pressionando, ele some de novo e volta de novo. Ele some de novo e volta de novo. Some de novo e volta. Então é insistente, cada vez mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, até ele conseguir ganhar espaço. Quando eu me refiro a espaço para existir, é porque a gente precisa de espaço para existir nas nossas vidas, né? Você imagina aqui eu pensando num relacionamento que gera asfixia, né? Você é controlado o tempo inteiro, né? Onde você está, onde você vai, o que você fez, o que você teve que fazer, o que você comprou. Isso vai asfixiando
de uma forma que chega uma hora que você se nutre de uma energia e explode com tudo aquilo. Claro. Porque não é possível sobreviver. E muitas vezes é uma prisão quase psicológica, né? São engrenagens psicológicas que vão espremendo, e a gente não suporta. Então é necessário transcender essas estruturas. Então eu acho que o grande ponto motivador de hoje é falar sobre o vácuo quântico, a existência, né, de um espaço extremamente pequeno, extremamente microscópico, e que teoricamente contém uma energia infinita. Porque quem vai lá e volta com mais força ainda. Então, de algum lugar, essa energia foi criada. E segundo lugar, é falar dessa necessidade de espaço que existe para que você não viva esse anulamento da sua vibração. Né? Perfeito. Mas outra tomada de consciência importante é entender que a gente coexiste com esse mundo quântico, né? Sim. Ou seja, nós estamos aqui nessa dimensão conversando, em um outro tempo, né? Outro tempo, frequência, dimensão, tamanhos, né? Mas estamos coabitando o mesmo espaço de energia daquele microcosmos. E por enquanto nós conversamos nesse espaço de tempo tão minúsculo, está acontecendo essa anulação de partículas entre matéria e antimatéria. Porque isso é uma constante, o tempo todo está acontecendo. Só que a gente não sabe, não se apercebe, não vê, não enxerga, né? Mas a renovação da vida está ali acontecendo, né? Você sabe que me fez lembrar, quando a gente pega essas imagens em super câmera lenta, que você tem 1 milhão de fotografias tiradas em 1 segundo. Pois é. 1 milhão de fotografias tiradas em 1 segundo. Pois é. Então eu estou falando que eu tenho 100 mil, 6 zeros, né? 6 zeros. Em 6 zeros eu já não consigo mais perceber o que está ao meu redor. Imagina 43. Imagina 43. Então muitas vezes nessa nossa conversa aqui, eu posso ter passado por essa situação, pode ter acontecido ao meu redor centenas de vezes e eu sequer tomei consciência disso. Vidas e vidas de partículas. Né? Vidas e vidas que sumiram, voltaram, atuam todo um, por isso que é um universo. Agora, veja, eu acho que a física quântica, para mim, o conhecimento da física quântica nos traz a nosso nível de consciência esse mundo real, né? Que a gente habita, que ele é composto de tantas coisas que a gente nem sabia que existia. Veja, meu próprio corpo, né? Minha matéria, ela é formada de partículas que estão vibrando, que estão em movimento o tempo todo e que estão sujeitas a essas leis. E que a gente não sabia até o estudo da física quântica. E quanta coisa nós não sabemos. Né? Eu estou sendo transpassado por milhões de partículas. Que efeito tem isso? A gente não tem a menor noção. Mas veja a dimensão de tempo que nós estamos falando. Né? Ou seja, a vida nesta gama de níveis, né, de vida macro, vida micro, né? O movimento de energia que há, infinita, alimentada por uma fonte infinita de energia. Precisamos tomar consciência disso, porque nós somos pura energia. Né? Nosso corpo material é energia condensada, e nada mais do que isso. Eu acho que é importante, isso é fundamental, e colocar também, né, que o fato de eu não estar percebendo algo não significa que ele não esteja acontecendo. Exatamente. Porque essa história do São Tomé, né, que é ver para crer, isso é um conceito newtoniano. Sim. E nós estamos falando de um objeto quântico. O objeto quântico não encaixa nas leis newtonianas. E o newtoniano não consegue perceber o quântico, mesmo os dois existindo no mesmo ambiente.
Então, se eu pego essa referência de não vou nem entrar no tempo de Planck, porque 1 a menos 43 é... Não, simplesmente não conseguimos nem imaginar Não, isso. nós não imaginamos. 1 milhão de fotografias por segundo já é algo inimaginável. Sem dúvida. Em um segundo o cara tira 1 milhão de fotografias, frames um atrás do outro, frenéticos. E quem está falando sequer percebeu que passou 1 minuto, 10. Por outro lado, veja que interessante, né? Esse 1 milhão de fotografias, se você coloca isso num filme, né, ele vira uma película. Né? Vira uma película. Vira uma película. Você pode assistir isso, esses milhões de fotografias, esses quadros, né? Em estado dinâmico, vira um filme que a gente vive e mexe e vê. Sim. Não é verdade? É exatamente isso que ocorre no tempo de Planck, né? O Max Planck, quando ele estuda, né, a dimensão do tempo de Planck, ele possibilitou ver que a luz são pacotes de energia, que são fótons, né? O fóton é um inteiro de energia. Então, a luz não é contínua, né? A luz são pacotes de energia, são bolinhas de energia. Daí, então, que ele mede, nesse tempo de Planck, quanto que um fóton percorre em distância, é a distância de Planck. E com isso permite, ou seja, imagina você, ele, na verdade, pega esse filme que você citou e o estica, né? E consegue ver, então, um quadro, quanto tempo mede, quanto tempo dura, que é 1 segundo elevado a menos 43. E isso possibilitou descobrir e estudar todo o mundo quântico. Olha que uma coisa maluca, né? Então, você vê, e dividir 1 segundo em 1 milhão de vezes, eu já não sei o que é isso. Não. Eu não consigo perceber ainda, a gente não percebe. É. Como você acender a luz, né? Em casa você liga o interruptor, a luz aparece. Então, abaixo desse tempo que nós não conseguimos perceber, é que existe esse vácuo quântico, onde há um poço de energia, na verdade é um mar de energia invisível, que sustenta todo o nosso universo. Ou seja, toda a nossa vida está apoiada em um mar, né, de energia invisível. Mas fantástico isso. É daí que a gente se alimenta, né? Fantástico isso. É isso, vácuo quântico.